Salmo 142, verso 7. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Pai, traga luz aos que não têm luz, em nome de Jesus. Amém. Uma boa parte do ministério de Jesus foi expulsando demônio. Eu fico até um pouco brava com os saduceus de plantão. Tá cheio de saduceu por aí. Você quer saduceu? Saduceu, na época de Jesus, era um tipo de linhagem, vamos dizer assim, que não acreditava muito no mundo espiritual, né? Os fariseus sim, fariseus acreditavam em anjos, em demônios, no céu, no arrebatamento, em várias coisas espirituais. Mas saduceu não acredita em nada espiritual, ele é muito lógico, ele é muito racional. Então é típico do saduceu falar assim, tudo é demônio, né? E hoje em dia, muita gente fala isso. Muita gente fala assim, tudo é demônio, né? Isso aí é caráter, isso aí é falta de vergonha na cara. E eu vou me abster, eu não tô atacando ninguém, eu tô trazendo o que eu orei, né? O nosso objetivo é trazer luz, não confusão. Então, infelizmente, amados, tudo que deturpa o que Deus fez vem de Satanás, tá bom? Isso precisa ficar claro, mesmo o que deturpa o caráter. Tá certo? Então vamos lá, por exemplo, Deus fez a gente honesto. E o que trouxe então a desonestidade? O que trouxe então o roubo, a roubalheira, a corrupção? São espíritos, tá? Então que fique claro que quem deturpou o que Deus fez foi Satanás. É claro que quando ele nos contaminou, e a gente tem um vídeo muito interessante no canal, que é uma pergunta que está assim, você foi picado pela serpente? Esse vídeo está lá e eu recomendo que todos assistam, é o vídeo mais importante do canal. Para mim o segundo, o primeiro é como ouvir a Deus, o segundo é esse. E o terceiro é como perdoar. Esse vídeo fala exatamente da contaminação do que estava em Satanás que nos contamina. Então é assim, ó. A Bíblia diz que nós pecamos pela nossa concupiscência, pelo que está dentro. Jesus também falou isso, que o que contamina o homem é o que está dentro. Então como funciona? A curiosidade de conhecer o que é mal, a curiosidade, o desejo, leva a gente a conhecer o mal, mas quem de fato nos apresentou o mal foi Satanás. Então vamos dizer assim, quem apresentou o mal pra gente foi de fora pra dentro. De dentro pra fora foi o desejo, a curiosidade de conhecer. Entenderam? Por isso que Deus responsabiliza o homem por ter pecado, mesmo quando a serpente o tentou. Ok? Então esse vídeo que está tratando de libertação é por quê? Porque nós estamos falando primeiro de libertação, depois nós vamos falar de caráter. Porque é difícil uma pessoa ter caráter se ela não tem libertação. Porque uma coisa está ligada à outra. Se uma pessoa teve comprometimento com as trevas, ela pode ainda ter um bom caráter, mas haverão desvios, você concorda? Haverão coisas que ela vai negociar. Porque uma pessoa só pode ter um caráter perfeito se ela se assemelhar a Cristo. E se ela se assemelhar a Cristo, então ela não tem nenhum conchave com o demônio. Então ela é liberta. Então as coisas estão interligadas sim. Então não é tudo demônio não, porque tem a nossa escolha. Mas existe a influência dos demônios sim. Então esse vídeo vai falar sobre a influência dos demônios e a prisão de fato. Muito bem, existem vários níveis de prisão, tá? Existem, por exemplo, presos que estão encarcerados, em cárceres, em jaulas, em prisões, fisicamente. Eles não podem sair, se mover. Existem prisões até de segurança máxima, trancafiados, 7, 10, sei lá quantos portões cadeados.
Então, existem níveis de prisão. Agora, existe também um prisioneiro, talvez, que tá andando livremente na rua, mas tem uma corrente aqui, ó. Imagine uma pessoa que tem uma corrente aqui e um demônio anexado a ela. Isso já é um nível de prisão, não é? Imagine uma pessoa que tem uma corrente no pé e uma bola de ferro anexada. Já é um nível de prisão, não é? Então, existem níveis de prisão. Tá certo? Nós vamos tentar abordar um pouco a prisão, mas vamos falar também da influência dos demônios. De onde vêm essas influências? De onde começou a origem? A gente já sabe, já está lá nesse outro vídeo, nós não precisamos repetir. As influências na nossa vida. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que infelizmente isso é constatado, é uma experiência minha, pessoal, de vida, que eu posso dizer a vocês. Nós, seres humanos, raça humana, somos seres facilmente influenciáveis. Anote isso que eu estou falando, entenda isso, é real. Nós, seres humanos, somos uma raça facilmente influenciáveis. Por quê? Porque primeiro nós somos seres espirituais e não somente humanos, tá? Nós somos seres espirituais, nós somos espírito, habitando num corpo temporário. Um dia nós não estaremos mais nessa condição. Quem acredita nisso? Eu acredito. É bíblico que eu tô falando. E várias outras pessoas acreditam nisso de várias maneiras. Essa é uma verdade, ok? Só que nós perdemos, por causa da densidade da matéria e porque nós perdemos a conexão com o Espírito de Deus e com o nosso próprio espírito. Nosso espírito ficou adormecido depois da queda. Nós sofremos uma corrupção no gênero humano. Por causa disso, nós sofremos um prejuízo nas nossas faculdades espirituais. Exemplo, nem todo mundo vê os anjos, vê o mundo espiritual e até os espíritos malignos. Que bom, né? As crianças podem ver, mas os adultos nem todos, né? Que bom, porque não é fácil. Então, mas eles existem, claro que existem, nós somos seres espirituais. Então o que acontece? Nós ouvimos o mundo espiritual. Alguns discernem que estão ouvindo o mundo espiritual, outros não. Então sabe o sexto sentido, a premonição, aquela coisa, eu tô sentindo. Então nós todos temos faculdades sensoriais, tanto no corpo físico, emocional e espiritual. Nós sentimos o mundo ao nosso redor, percebemos, discernimos, não só pelo que vemos fisicamente, ok? Então, na verdade, gente, eu já passei por várias experiências para ensinar. Então, nós somos seres facilmente levados, tá? Uma das estratégias muito fortes do inimigo é entorpecer a mente e confundir as emoções. Porque quando ele faz isso, ele pode guiar uma pessoa. Facilmente. Ele pode conduzir uma pessoa, a pessoa fica confusa, entorpecida, seja com remédios, com drogas, com alucinógenos, com substâncias alcoólicas ou etc. Ou quando ela está confusa emocionalmente e até mentalmente, o inimigo a conduz. Eu já passei por uma situação assim, de encontrar uma pessoa na rua que ela parecia totalmente transtornada e ela ouvia uma voz que estava conduzindo ela à morte. E eu fui uma outra voz que a encontrou e pude dar uma direção que naquele momento salvou a vida dela. Ela tinha acabado de tentar o suicídio e fugiu da ambulância e ela ia terminar. O objetivo era concluir o que ela não tinha conseguido concluir. E graças a Deus que interviu na história dela naquela noite. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, nós somos seres influenciáveis. Isso é muito importante que você entenda, ok? Que nós não somos, ninguém é herói e heroína. Vocês precisam, todos nós precisamos entender a fragilidade humana. Porque se a gente se achar fortão, é pior. Então,
as influências existem, elas vêm do histórico familiar, com certeza. Quem tá falando é filha de uma pessoa que serviu o mundo espiritual do lado de lá, tá? Que não é o lado que eu estou, é o lado oposto. Anos. E existe uma herança. Amados, todo pai deixa uma herança pro filho. Eu sei o que eu estou falando. Se o seu pai serviu a Deus uma vida, ele deixa um legado para o filho. Se o seu pai serviu as trevas, ele também deixa. Isso é óbvio, existe um histórico. Se os pais beberam álcool a vida inteira, é cientificamente comprovado que os filhos vão ter predisposição a isso. E é uma herança até genética, mas não é só genética, é espiritual também, gente. Entendam que há espíritos trabalhando na família e a gente vê isso. Espíritos que por gerações carregam pecados que contaminam as gerações. E a Bíblia também fala que há uma visitação da iniquidade em 4 gerações, só que é renovável. Quando uma geração se submete àquela iniquidade, renova por mais 4. Então, eu vou dar um exemplo. Se há um problema de adultério, então os pais pecarem em adultério, os filhos conseguem não pecar. Puxa, tá aí uma geração que pode redimir a história da família. Os netos, se eles caírem em pecado, a maldição pode ser renovada. Isso é real. Gente, agora interrompe como? Com arrependimento e mudança de atitude. Então o histórico familiar pode influenciar? Pode. Ele não vai ser determinante, porque determinante na vida de uma pessoa é a decisão dela. Determinante é o posicionamento dela, sempre. Ninguém vai levar a culpa por ninguém. Deus não atribui a responsabilidade de um no outro, a responsabilidade individual. Sempre eu vou ter o poder da escolha, mas a influência vai vir, é óbvio, ok? Se eu tive pais que tinham vício, é claro que eu vou ser tentada a ter vícios. E vai de mim. Ou eu vou partir para uma atitude emocional de copiá-los ou de repelir isso, de fazer o oposto do que eles faziam. Mas é uma escolha minha. Mas a influência vai vir, ok? As influências espirituais também vêm de pecados pessoais que a gente já cometeu. No passado você já roubou, você já fez coisas. Esses espíritos, se você não tiver um arrependimento completo, genuíno, eles vão rondar você para sempre. Você precisa ter um arrependimento bem genuíno. Por isso que quando a gente se converte e se arrepende, a gente não se arrepende de baseada. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Isso não funciona. Você vai ter que se arrepender ao longo da sua caminhada de cada pecado. Que é para você cortar o vínculo com cada tipo de espírito que você se aliançou. E isso é real, tá? Eu tô falando porque no dia que eu descobri que pegar clipes do trabalho, elástico, lápis, era roubo, eu fiquei escandalizada com a minha professora. Eu falei, você tá me chamando de ladra? Ela falou, se você não pegou o que é seu, é isso mesmo. Eu fiquei brava com ela, indignada. Eu já era missionária, sei lá, pastora. Fui embora brava. Mas quando eu fui orar, falei, meu Deus, eu tô cheia de coisa aqui em casa que eu peguei por aí, então, nos meus trabalhos. Que vergonha. Porque era legalidade. Quando eu era jovem, eu não achava isso pecado. E aí, eu fui descobrir que eu tinha que limpar minha casa de novo. E sabe, gente, é triste confessar essas coisas, mas é porque é mal discipulado. Isso é falta de discipulado. Entendeu? Quando uma pessoa é mal discipulada, ela não aprende as coisas corretamente. Aí a consequência vem que ela se forma tendo sido mal discipulada. E aí ela vai ter que corrigir uma série de comportamentos, depois, graduada já. Terrível, né? Imagina um médico mal discipulado. Imagina um dentista, você vai lá fazer um tratamento e ele foi mal treinado. Eita, terrível, né? E por que treina mal os pastores missionários? Não pode, né, gente? Por isso o nosso canal é uma tentativa aí, mais uma ferramenta aí do reino, dentre tantas que Deus já tem colocado à disposição, para que haja um treinamento que deixe o pessoal mais afiado, em nome de Jesus.
Agradeço a todos que me treinaram. Talvez o erro era meu mesmo, né, gente? Às vezes a gente é que tem pressa, levanta cedo da cadeira. Tem que ficar mais tempo. Tem que ser treinado mais tempo. Então, vamos lá. Pecados do cônjuge. Ai, tá brincando. Não, não tô. Não tô brincando. Porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente casa com tudo dela. Até com o histórico espiritual dela. A diferença é que o histórico espiritual de uma pessoa não faz nem cosquinha em mim se eu não tiver aquele pecado. Então, se o seu cônjuge teve determinados pecados que você nunca pecou aquilo, então não faz nem cosquinha. Agora, seu cônjuge peca ainda coisas que você tem ainda um problema, temos um problema aí. Você tem um problema, né? Então, você vai sofrer influência, entendeu? Não tem como. Influência do meio, total, tanto dos espíritos territoriais quanto do meio. Então, por exemplo, você anda muito com pessoas que escolheram se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Cuidado, você pode achar que nunca vai sofrer influência. Cuidado, né? Aquele que está em pé, cuide que não caia. Você anda muito com pessoas que são incrédulas, mas assim, um alto nível de incredulidade, racionalidade. Cuidado! Isso também é espírito, tá? Incredulidade é espírito. Então cuidado! Você acha que o negócio aí tá bom, mas no dia que tua armadura tiver mais fraquinha, que você tiver menos revestido, um pouco de fermento pode te contaminar. As influências das potestades do ar, como eu já falei, dos espíritos territoriais. Eu tenho uma experiência muito legal, que duas de espíritos territoriais, teve uma que foi entrando no meu bairro, começou a vir uns pensamentos, eu falei, não, essa pessoa não é assim. Que pensamento é isso? Espírito territorial. Quando eu entrava dentro daquela jurisdição do espírito, começava a vir pensamentos na minha mente. E aí, sorte que eu discernia. Mas se a pessoa é desligada, não tá atenta, não é uma combatente, guerreira espiritual, ela não tá em vigilância, ela pode sucumbir a essa influência. E uma outra vez, foi muito interessante, que eu tava entrando num bairro muito chique aqui, né, de São Paulo, nas redondezas, Barueri, que é um bairro muito elitizado. E eu entrando lá, eu vi uma cena minha, tomando vinho, num restaurante chiquérrimo. E isso não era comum. Eu já não bebia mais, faz tempo. Eu falei, ué, isso não é isso, né? Eu tava pensando no céu, eu queria Deus. Eu falei, não, eu quero Deus. O que é isso aí? Não combina comigo, não é mais o tipo de sonho que eu almejo. Aí veio bem claro, espíritos territoriais. Então, luxúria, aquele espírito de ostentação. Então, existe uma influência das potestades do ar, nós temos que vigiar. Existe a influência dos espíritos da história de vida da pessoa. Então, vou dar exemplos, tá? Bastardia, uma pessoa que nasceu debaixo, fora, aliás, de uma aliança de casamento. Ela nasceu em situação de bastardia, né? É um bastardo. Não tem problema nenhum para Deus, porque Deus ama essas coisas que parece que tá errado, porque onde abunda o pecado superabunda a graça. A gente tem aí inúmeros exemplos na Bíblia, né? Mas sobre a vida dessa pessoa existem algumas consequências, existem algumas influências espirituais, uma certa perseguição diferenciada e algumas quebras. Ela não tem sensação de pertencimento e algumas outras consequências que eu não vou aprofundar aqui, porque esse vídeo não é especificamente sobre isso. Se você se identifica com essa situação, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Orfandade tem consequências e implicações muito sérias espirituais para o órfão. Quando a orfandade ou uma rejeição de pai e mãe muito grave, pode acontecer de um espírito maligno adotar essa criança.
no lugar do pai e da mãe. E isso é muito grave. Quem tá falando é uma ex-órfã. E eu, por muitos anos, ouvia uma voz falar comigo e eu tratava por pai que não era Deus, não era a voz de Deus. Então eu sei o que eu estou falando. Isso existem outras pessoas que ensinam isso, não fui eu que inventei. A gente precisa tomar um super cuidado e os pais precisam ser muito responsáveis. O ideal é não fazer filho se não for assumir, ou se fez assumir de coração, né, gente? Assumir com amor, não como um peso, porque filho é uma bênção em qualquer situação. Eu quero falar até quando a pessoa acha que não é. Meu Deus, filho é sempre uma bênção. Então, outra coisa onde pode haver influência demoníaca, feridas não curadas, tá? A gente sabe que uma ferida, né, quando tá, por exemplo, uma carne viva, eu tenho até uma cicatriz bem feia, não sei se vai aparecer aqui, ó, que caiu água fervente. Eu tava na base missionária, fui tomar um chá, caiu. Ficou em carne viva um bom tempo. E aí, em um dado momento, criou uma casquinha. Essa casquinha preta que forma não é a cicatrização, são bactérias. Bactérias espirituais se chamam demônios, ok? Então, demônios podem residir em feridas abertas, não cicatrizadas, ok? Outra coisa que pode trazer influência demoníaca são pactos que já foram feitos com demônios, invocações. Direito legal, a gente chama isso de direito legal, é quando você fez cerimônias conscientes ou não, sacrifícios, rituais, seitas, outras religiões, você fez um tipo de acordo com o mal, você pediu algo a ele, fez uma troca, pode ter sido isso tudo, ou pode ter sido uma palavra, ou pode ter sido um gesto, uma simpatia, alguma coisa que você invocou um poder que não é de Deus para ter algo. Isso é uma aliança, e isso é um direito legal, isso pode trazer uma influência. Existem pessoas vítimas de bruxaria, encantamento, macumba, feitiçaria, existe, tá? Mas, geralmente existe uma concessão que a pessoa deu. Existem as vítimas também. A gente tem que elucidar todas as possibilidades o máximo possível. Bom, um abismo vai chamando o outro. Eu quero reforçar que o inimigo vai plantando mentiras e fazendo influência desde pequeno. Por exemplo, eu oro pelo meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses agora, e eu proíbo Satanás de falar com ele, eu proíbo Satanás de aparecer para ele, porque ele vê nitidamente, tem horas que eu vejo que ele vê. Eu proíbo Satanás de se manifestar ele em sonhos, porque o inimigo vai já influenciando. Quantas pessoas, por exemplo, homossexuais, me relatam: ah, Michele, eu sou desde criança. Não é mentira. São influências que você recebeu desde criança, porque o inimigo trabalha desde criança. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma alma mais sensível que a da maioria das pessoas. Pode, mas não é isso. Eu estou falando de influência. Tô falando de algo que vem de fora para dentro e você acha que é dentro, entendeu? A gente precisa identificar isso também. Então essa parte foram as influências. Agora tem outra coisa, a prisão. O que é a prisão? É quando de fato a pessoa fica presa pela ação permanente do demônio. Porque sofrer uma influência é uma coisa, estar debaixo da ação permanente, contínua do demônio é outra. Aí sim é estar em prisão. Ok? Nós temos aí alguns profissionais, ministros dessa área que falam sobre prisões espirituais, espíritos em prisão, que não é isso que eu vou falar, tá? Eu tô só falando de pessoas que estão presas por atividade demoníaca na vida delas. Bom, o que prende de fato demônios à vida de alguém? Pecado pessoal, quando a gente peca, ponto. A gente tem outros vídeos no canal que vão explicar bem mais isso, tá? Pecados, feridas não curadas.
E 3, concessão, ou seja, pensamentos. Através do pensamento, muitas vezes vem uma seta e sem querer, pelo pensamento, eu autorizo as trevas a trabalhar de alguma maneira, a se fixar, a fazer algo, e a gente tem que tomar cuidado. Mas existe, claro, o antídoto. Pecado é fácil, o que a gente tem que fazer? A gente precisa trabalhar para descobrir tudo que está escondido, localizar e resolver. Geralmente, quando a gente entra em libertação, a gente vai descobrir que houve algum pecado nosso escondido. O que é um pecado escondido? É um pecado que está oculto ao nosso consciente. A gente não tem consciência que pecou. O inimigo, ele faz questão de ocultar algumas coisas de nós, porque se a gente tiver clareza, a gente se arrepende, a gente retrata aquilo, a gente recebe perdão, se apropria do perdão de Deus, a gente é liberto, fica livre, acabou. Ele não tem mais como nos manter cativos, entendem? Então, com o pecado, o que a gente precisa fazer é entrar no nosso quarto, orar, pedir para o Espírito Santo nos mostrar pecados escondidos, pecados ocultos, coisas que nós cometemos que ainda nos aprisionam, que ainda nós não nos arrependemos. Ferida, a mesma coisa, se tiver feridas não curadas, perdões que não foram liberados, nós temos que entrar no quarto e pedir para o Espírito Santo nos mostrar mágoas, feridas que nós não liberamos perdão, que estão presas, dores represadas no nosso coração. E aí a gente vai conseguir resolver essa situação. E se vierem pensamentos setas, uma dica que eu quero dar: veio um pensamento ruim, de acidente, uma coisa ruim, na hora você já corta, na hora você expulsa e repreenda. Não se importe com as pessoas ao seu redor, não se importe com nada, você já cancela na hora. Não cria problema, resolve eles. Tá certo? Então, enquanto cura interior é você liberar perdão, libertação é o contrário, é você se apropriar de perdão. Ok? Resumindo, libertação nada mais é do que você se apropriar do perdão de Deus em áreas da sua vida e da sua mente. Nós temos um livro sobre isso que se chama Libertação de Verdade, e você pode obter. Mas, acima de tudo, você pode assistir os demais vídeos do canal gratuitos, são para você, e você pode compartilhar esse canal. Assista, esse é um canal escola. O ideal é assistir todos os vídeos. Nós temos feito com amor, compartilhado ferramentas que Deus nos deu. Nós queremos fazer uma oração. Se inscreva nesse canal, nos ajude a alcançar 1000 inscritos para a gente começar um novo projeto. E nós queremos orar. Pai, decasto iaste canta suri alamanda narrassou. Traga à tona o que está oculto, assim como o vídeo anterior, o vídeo 2 dessa série falou, que não há nada oculto que não haja de ser revelado, nem nada encoberto que não haja de ser descoberto. Que venha à tona pecados, feridas, toda agressão que nós fizemos a nós mesmos seja revelada, que a gente seja curado e limpo, liberto, livre completamente, para sermos libertadores, Pai, libertos e libertadores. E Pai, que acima de tudo haja poder em nós para transformar a nossa vida e a nossa geração e as próximas. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Continua com a gente no canal e um abraço para você. Shalom.